A paz, amados. Obrigado pelo louvor. Que Deus continue abençoando a vida de vocês. Nós vamos nos dividir em sala. Eu vou pedir para encostar para cá mesmo isso aqui. Agora está levinho esse, né? Púlpito moderno. Aleluia. O Elismar vai dar aula para os jovens, né? Isso, lá no templo. Jovens e a sala de batismo. Aleluia. Prazer estar com vocês aqui novamente, podendo compartilhar as escrituras. Nós estamos aqui com um desafio, né? Aliás, é o nosso sonho de consumo, que a igreja, que o cristão pudesse abrir o Antigo Testamento, nesses 39 livros aqui na Bíblia Protestante, e poder saber, né, pelo menos o contexto de cada livro desse. É como se fosse uma obrigação nossa, não é verdade? Como cristão, um desafio de ler todos esses livros. Nós estamos, né, com isso em mente. Agora, no segundo semestre, nós estamos estudando uma parte desses livros, são esses 12 profetas menores, mas nós temos o Novo Testamento para estudar também. Se nós nos propuséssemos a ler, por exemplo, cartas, tem cartas que dá para você ler, são 3 capítulos. Ler é uma coisa, estudar é outra. Vocês vão ver hoje. Hoje nós vamos estudar um profeta que são 3 capítulos. E ler já é importante. Mas nós temos que aproveitar aqui esse momento para dar uma refletida para o que Deus quer nos falar, através da palavra. Então nós temos aí um desafio no Antigo Testamento, ler todos esses livros da Antiga Aliança, mas diretamente da Bíblia, desafiando você a ler, a vir para cá, a meditar, discutir. E o Novo Testamento também. Nós tivemos nas férias de julho a oportunidade de ler ali, sentado por tarde. Nós temos 10 livros no Novo Testamento. E assim, é possível. Então nós temos esse compromisso aí. Eu como dirigente da escola bíblica, tenho esse desafio de levar a igreja a ler juntos, tá bom? Me comprometo com vocês. Nós estamos estudando os profetas menores e espero que Deus fale com você, continue falando, tá bom? Nós já lemos, para você que está chegando agora, 6 profetas. Nós lemos todos aqui, Obadias, Joel, Jonas, Amós, Oséias e Miqueias. Hoje nós vamos estudar exclusivamente hoje, o livro do profeta Naum. Então, abra a sua Bíblia no livro do profeta Naum. Está na Bíblia assim, vai lá no Antigo Testamento, é conhecido, né? E a semana que vem, nós vamos discutir como tem eleição, não sei se a gente mantém a escola bíblica, como foi na última eleição, que vai ser um pouco mais rápido, né? E a ideia é estudar na próxima semana Habacuque, certo? Abrir aí, encontraram Naum? Tem na Bíblia assim, tá aí. Amém. Achou? Isso aí é estudar, ó. Número 1 da escola bíblica lá, ó. Tá vendo? Então, abra aí o capítulo 1 e já começa pelo nome. O nome, assim, Naum, é um nome profético para mim e para você. Deus é o nosso consolo. Deus é o nosso consolador. Não significa consolo. E, segundo estudos, esse homem que Deus escolhe, esse profeta, não tem nada, assim, que fale, explique quem ele era, quem não era. Sabe, não tem nada especial socialmente falando. E isso também é um ensinamento. Deus escolheu você, escolheu a mim. Por quê? Porque Ele quis. E quer usar você, onde você estiver. Que a sua vida, que você, né, seja uma aliança, uma resposta de Deus para alguém, uma mensagem de Deus para alguém. Então ele profetiza em mais ou menos 630, 620, e ele aparece lá no Reino do Sul. E por que no Reino do Sul? Porque nós estudamos, lá nos 6 primeiros profetas, que foram até a queda do Reino do Norte. Nós estudamos na semana passada, na última aula, por exemplo, o profeta Miqueias, nós terminamos, onde está lá, no rei lá, Samaria vai invadir lá o Reino do Norte e vai levar o pessoal cativo. Tá. E aí também tem o reino, ainda aqui de baixo, né, vamos pensar assim, o Reino do Norte. E segundo os estudos, então, o Naum está por aqui.
nessa parte aí, 630, quem está reinando aqui embaixo, o reino do norte, é o rei Josias, 640. Então, as datas, só para você entender o contexto. Bom, só que tem um probleminha, vocês vão ver. Para entender o que Naum está falando, nós temos que entrar no contexto histórico. No finalzinho da queda do reino lá de cima, do norte, e o que está acontecendo aqui. Mas eu desafio você a ler de cara assim, capítulo 1. Obrigado, pessoal de mídia que nos possibilita projetar aqui, tá bom? Para mim facilita muito. Estou com uma mão e meia só aqui. Então, olha só que legal. Diz assim, começa assim a sua Bíblia. Olha, peso de Nínive, livro da visão de Naum, o Eucosita, o nome de uma cidade onde ele nasceu. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de furor. O Senhor toma a vingança contra os seus adversários e guarda a ira contra os seus. Deus é amor, né? Mas ele é justiça. É fantástico. Nós estamos estudando o Antigo Testamento lá de quinta-feira, e Deus está falando com Moisés, Moisés, eu vou abençoar a quem eu quero abençoar, cara. Assim, é ele. Cuida da sua, mais ou menos assim, faz sua parte aí que eu faço a minha. A gente quer, Deus é amor, mas tá legal, mas vocês vão ver o que vai acontecer. Deus é amor, é mesmo. E ele vai se revelar através da palavra. Mas o profeta já fala assim, Deus é um Deus vingador, é zeloso e vingador. E ele é o seguinte, ele toma vingança, viu? Contra os seus adversários e guarda a ira contra os seus. Tá lá. Bom, olha que lindo. Guarda essas coisas. O profeta, ele está revelando um sentimento de Deus, que Deus revelou para ele. E isso é princípio. É isso que eu tenho que guardar. Eu tenho que escrever, colocar na fronha, dormir em cima disso. Por quê? Porque o Senhor é tardio em, mas ele se ira. Mas grande em poder. E ao culpado não tem para o inocente. Pelo amor do nome dele. E o Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. E as nuvens são o pó dos seus pés. Quer dizer, olha, continue com Deus. Vai vir tormenta, tempestade. Deus é Deus, onde você estiver, não se preocupe. E ele continua assim. Ele repreende ao mar e faz secar e esgota todos os rios. Desfalece Bazã, e o Carmelo, e a flor do Líbano murcha. São os rios aí. Olha só, o Senhor repreende o mar, que nós já vimos Jesus Cristo. Na sua mente agora também tem que vir os textos bíblicos. Só no Antigo Testamento está falando, o Senhor repreende o mar, tudo isso. Os montes tremem perante ele, e os outeiros se derretem. E a terra se levanta na sua presença, e o mundo, e todos os que nele. O profeta abrindo seu coração, no capítulo 1 de Naum. Quem parará diante do seu furor? E quem persistirá diante do ardor da sua ira? A sua cólera se derramou como um fogo, e as rochas foram por ele derrubadas. Oi, fala aí. Fala. Não, continua. Vamos ver, não vamos dar o spoiler. Continua. Olha que lindo. Isso aqui é a lua. Dá um bombom. Mas calma. Segura. Milena, segura. Presta atenção. Por isso que é importante a gente entender as datas. O Naum, ele está... Não, segura. Presta atenção, depois eu entro lá, segura aí. A pergunta dela foi essa. Ele está antes ou depois? Ela está se referindo ao profeta Jonas. Sim ou não? Você vai ver como Deus é maravilhoso, me lembra? Obrigado por ter perguntado antecipado aí. Deixa eu fazer uma pergunta então. Presta atenção. Se você não ensinar essas gerações, olha bem, vou responder a sua pergunta. Você
é a profetisa. Onde você estiver agora, você tem que levar a palavra de Deus e causar, que haja transformação através das palavras de Deus nessas gerações, sim ou não? Então a gente torce para essas gerações se converter, sim ou não? Mesmo você não querendo, você não gostando daquele povo, achar que ele não merece, mas Deus vai lá e prega. Essa geração se converteu. Mas, se a geração convertida não pregar para os filhos, a nova geração, Deus não tem por inocente. E é exatamente isso que está acontecendo. Nós estamos lendo o profeta Naum falando contra Nínive, e na mente de quem está conhecendo, está acontecendo, opa, mas quem é isso? E aí nós vamos esclarecer. Sabe por quê? Estou colocando para vocês o princípio, o profeta abrindo o coração, nos mostrando os princípios de Deus, para que nós andemos segundo os princípios de Deus. Porque olha o versículo 7. O Senhor Ele serve de... Você tem que ler isso, ó. O Senhor é bom. Ele serve de refúgio, de fortaleza, no dia da... E conhece os que nele... Quem conhece? Deus. Você confia nele. Então, esse versículo assim, olha, não adianta. Deus conhece os que nele confiam. Boa, e ponto. E é Deus que conhece. E é Deus que alerta, é Deus que vivifica. E então o profeta Naum está falando, e a gente fala, mas como assim Nínive? Nínive não se converteu? Vamos chegar lá. E com uma inundação transbordante, acabará de uma vez com o seu lugar. E as trevas perseguirão os seus inimigos. Olha só. Que pensais vós contra o Senhor? Ele mesmo vos consumirá de todo. Não se levantará por 2 vezes na angústia. Porque ainda que eles se entrelacem com os espinhos e se saturem de vinho como bêbados, serão inteiramente consumidos como palha seca. O profeta está falando, profetizando, ele começou falando de Deus, e já está falando do povo do Nínive. Segura aí. De ti saiu que maquinou o mal contra o Senhor, um conselheiro vil. Assim diz o Senhor, por mais seguros que estejam, e por mais numerosos que sejam, ainda assim serão exterminados. E ele passará. Eu te afligi, mas não te afligirei mais. Mas agora, quebrarei o seu jugo de sobre ti, e romperei os teus laços. Contra ti, porém, o Senhor deu ordem que não haja mais linhagem do teu nome. Da casa dos teus deuses exterminarei as imagens de escultura e de fundição. Ali farei o teu sepulcro, porque és vil. Eis sobre os montes os pés que traz as boas novas, do que anunciai a paz. Celebra as tuas festas, ó Judá, cumpre os teus votos, porque o ímpio não tornará mais a passar por ti. Ele é inteiramente exterminado. Ponto. E aí a menina já perguntou, peraí, que Nínive é esse? Então, vamos dar um panorama bíblico, porque o profeta vem e começa a falar de Nínive. E a gente lembra de quem de Nínive? A gente lembra do profeta Jonas, que profetizou aproximadamente 130 anos antes. Está aí, aproximadamente isso. Segundo as datas que você encontra aí nos livros, correto? Então imagine, lá no profeta Jonas, não vamos ler, só algumas coisas, só para ativar a sua memória. Está lá, capítulo profeta Jonas 1 ao 3, que conta essa história. No capítulo 1, Deus fala assim, e veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, levanta-te, vai à grande cidade e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha. O que o Jonas fez? A gente conhece a história, nós estudamos aqui. Porém, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pôs a sua passagem para longe da presença do Senhor, só para ativar a sua memória. E lá no finalzinho, no capítulo 3, mas os homens e os animais sejam cobertos de sacos. O rei se converteu,
dá uma ordem para que todos os povos, todos os súditos dele, todo o povo se cobrisse em humildade. Olha o que o rei fala: para os homens e os animais sejam cobertos de sacos, e clame fortemente a Deus, e convertam-se cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que nós não pereçamos. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado, lhes faria, e não mais de 100 anos atrás. Deus vai lá, e a Bíblia diz que o povo inteiro se arrependeu, sim ou não? Está lá. Mas, o que a gente fala, né? A gente cria os filhos, mas eles têm que decidir, não tem? No momento de decisão, de crescimento. Está aí. Aquela geração que Jonas pregou se converteu. Mas as pessoas morreram. Lembra no deserto, quando o pessoal sai lá do Egito? Todos aqueles adultos morreram no deserto. Os filhos sobreviveram. Tanto que Moisés, 40 anos depois, ele escreve o livro de Deuteronômio, que ele reexplica a lei. Ó, vem cá. Sei que vocês ouviram aí, vocês passaram por algumas situações, e o Deuteronômio é isso, é a segunda lei, para a geração daqueles adultos que morreram no deserto. É interessante saber isso. Tá, vou ter que ler rápido aqui para a gente entender. Nós vemos no capítulo 1, onde Deus se apresenta, através de uma inspiração do profeta, e condena Nínive. Por quê? Não é a Nínive de Jonas, é a geração depois. Segunda geração depois. Porque eles não se agradaram a Deus. E olha só o que está acontecendo. Então, vamos embora. No 10º ano da carta, essas histórias, o fundo histórico do livro de Naum, para você entender a mensagem. Olha o que Nínive fez. Nínive se tornou, lá depois de Jonas, uma grande potência, que vai ser destruída depois por Babilônia, que o profeta vai profetizar. Então, olha só, panorama bíblico, segundo Reis 17, só para algumas coisas, tá? No ano do 10º de Arcácia, na sua Bíblia, rei de Judá, começou a reinar Oséias, filho de Elá, e reinou sobre Israel, em Samaria, 9 anos. Então, lembre-se, reino dividido, reino de Israel, de Judá, reino lá de cima, reino de Judá aqui embaixo, reino de Israel lá em cima, capital Samaria, e aqui embaixo, capital Jerusalém. E esse rei Oséias fez o que era mal aos olhos do Senhor, como todos os outros fizeram. Contudo, não como os reis de Israel que foram antes dele. Bom, e aí olha só, contra ele subiu quem? Salmaneser, rei de quem? Que virou uma grande potência. Olha o que Deus fez. Deus foi lá, um povo se converte, aquele povo se torna uma grande potência, e Deus usa essa grande potência para punir os filhos de Israel, que haviam abandonado Deus. Até aí tudo bem, mas por que o profeta está falando aquilo, condenando Nínive? Se Deus falou, profetizou que Nínive, que Israel seria levado cativeiro pelo rei da Síria. Por quê? Nós temos que entender, vamos embora. Porém, o rei da Síria achou em Oséias conspiração, porque enviaram mensageiros a Sor, rei foi buscar aliança. Mais ou menos o seguinte, um exemplo, tá? Eu chego para a Argentina, nós vamos ser parceiros, nós vamos aqui juntos, vou contratar você como minha segurança. Aí atravessa a ponte, vai no Paraguai, vamos negociar algumas coisas aí. Então, mais ou menos isso. O rei de Israel, né, começou a pagar tributos para a Síria, porque é o seguinte, a Síria como potência quer os impostos, quer dinheiro, quer imposto. Vai pagar? Vamos embora, vai pagando, olha lá. E não pagava tributos ao rei da Síria a cada ano, como dantes. Então, o rei da Síria o encerrou e aprisionou em uma casa, no cárcere, ficar preso aí. E no 9º ano de Oséias, o rei da Síria tomou a Samaria e levou Israel cativo para a Síria. Olha o que ele fez, foi lá no reino de Israel, invadiu Samaria e levou o pessoal cativo para a Síria. Olha só. E fê-los habitar em Aia,
em Abor, junto ao rio de Gozã, e nas cidades dos Medos. Segura aí. Porque sucedeu que os filhos de Israel pecaram contra o Senhor seu Deus, e os fizeram subir da terra do Egito, de debaixo da mão de Faraó, rei do Egito, e temeram a outros. Por que que isso aconteceu? Nós estudamos, porque o povo de Israel, eles não quiseram acreditar que Deus poderia conduzi-los. Eles começaram a imitar os outros povos. E aí, Deus não pôde fazer nada. Então foi punido. Continua aí, vamos embora. Bom, aí lá no versículo 23. Até que o Senhor tirou a Israel de diante da sua presença, como falaram pelo ministério de todos os seus servos, os profetas que nós estudamos aqui. Assim foi Israel expulso da sua terra, a Síria, até os dias de hoje, quando foi escrito o livro. Entenderam? Nínive sai do nada, se converte, se torna uma grande potência, e Deus usa para punir Israel. Já que Israel não buscava Deus, vamos embora, olha o que aconteceu. Bom, e o rei da Síria trouxe gente da Babilônia, de Cutá, de Ava, de outras cidades, de Emates, Efraim, e a fez habitar na cidade de Samaria, em lugar dos filhos de Israel. Daí que são a ideia do Samari, tudo misturado, sem identidade. Está ali na casa de Deus, morando na terra sagrada ali, mas outras nações. E eles tomaram a Samaria em herança e habitaram nas suas. Está lá, trouxe para cá, é nossa agora. Bom, pulei alguns versículos. Veio, pois, um dos sacerdotes. Por que aconteceu lá? Vocês vão lembrar da história. O povo da Síria estava lá, um monte de gente, misturada as nações, ele misturou tudo. Só que Deus começou a mandar os leões. A Bíblia está dizendo lá, se você ler esse capítulo, que os leões começaram a matar as pessoas, tipo filme mesmo. E os caras falaram, rei, aquele povo lá, o Deus o Deus daquela terra deve estar punindo aquele povo, porque os leões estão atacando. Aí sabe o que o rei fez da Síria? Então tá legal, então devolve, manda alguns sacerdotes lá para eles ensinar como se adora o Deus de Israel. E eles fizeram isso lá. E lhes ensinou como deviam temer. Veio, pois, um dos sacerdotes que transportaram da Samaria e habitou em Betel. E lhes ensinou como devia temer ao. Porém, o que aconteceu? Cada nação fez os seus. Mais ou menos assim, vamos lá, vamos à escola bíblica, vamos lá, vamos aprender, é assim, hein? É assim que faz, beleza? Entendemos. Tá legal, fechou. Sai daqui, por garantia, deixa eu adorar o meu Deus. É assim. Aconteceu isso. Na terra, onde literalmente não era mais habitada, procura entender não é lógica. Se as pessoas que estavam ali, que eram para adorar a Deus. Imagine nós aqui, pelo amor de Deus, hein? Nós aqui dentro. Esse lugar é um lugar de adoração, sim ou não? Nós temos que adorar quem? A Jesus, a Deus, aprender aqui. Tudo bem? Então, você entendeu isso. Aí você sai daqui, bom, por garantia, deixa eu colocar uma fita, sei lá, pedir, um trevo, não sei, você não confia, vai ser verdade, você não, é uma coisa. E eu te provo biblicamente que teve um cara que mergulhou 7 vezes. Entendeu o que eu estou falando? Então, se você entender isso, aconteceu isso lá. Presta atenção, hein? Olha o que está acontecendo na terra. Mas a Síria fez o quê? A Síria não estava nem aí. Queria os impostos. Bom, como estava perdendo dinheiro, mandou tudo para lá, mandou o sacerdote. E o cara ensinou. Está escrito, ensinou. O sacerdote fez a parte dele? Fez ou não fez? Você sabia que você é o sacerdote? Eu não. É que você não acredita. Por isso que é o nosso desafio da gente ler. Porque assim, se a gente ler e se apropriar das promessas de Deus, do nosso Deus, a gente vive mais feliz, sem muito medo. A gente tem medo de se expor as ideias.
Está aí. Aí acontece, já que o diabo não pode entrar, o que ele faz, literalmente? Ele manda o povo dele para cá. Manda de vários adoradores, vários lugares, começa a se infiltrar. E se a gente, que é o sacerdote, não fala, ó, aqui a gente adora a Deus desta maneira. Quer, não quer, vai para outro lugar. Porque Deus vai mandar aqui os verdadeiros adorar? Sim. É que às vezes demora, a gente quer rápido. Vamos mudar 500 pessoas. Nem cabe. Entendeu o que eu estou falando? Mas acredite. Meu, se Deus transformou Nínive numa grande potência, fala, é o mesmo Deus, não é? Ou não? Não é o mesmo Deus, cara. Bom, enfim, segue o jogo. Bom, até aí tudo bem? A Síria foi lá e destruiu quem? O reino do norte. Sim ou não? E aí ele se empolga. Bom, já que eu sou uma grande potência, já destruí aqui o reino do norte, fui lá, dominei a Babilônia, todo mundo, fui lá, dei uma surra no rei do Egito, também está pagando imposto. Grande potência, Império Assírio. O que ele faz? Ele vai descer, literalmente, até Jerusalém. Continuando, e sucedeu, esse é o capítulo 18, não vou ler todos, tá? Só para você entender a história, para você entender os outros 2 capítulos de Naum. Porque Naum faz o quê? Apresenta a Deus, sabe quem adora, tem que saber como é que faz, que é protetor, que protege, que conduz, que livra. Mas é um Deus seguinte, ó, se não me adorar, tá fora. Literalmente. Tá lá. E aí, olha só, sucedeu que no 3º ano do rei de Oséias, que acabamos de ler lá de cima, no rei de Israel, começou a reinar aqui embaixo quem? Ezê? Você conhece a história dele. Filho de Acaz, rei de Judá. Ele tinha 25 anos. Quem tem 25 anos aí? De igreja, né, filho? Então, mais ou menos assim, ó. Então, não é a idade, cara. Deus, eu tenho 50. Deus escolheu alguém com menos idade, com mais idade. Não é isto. Quando Moisés foi lá no Egito, ele tinha quantos anos? Aproximadamente. Fala alto, ouvi aí. Quem falou? Aí, ó, um ponto a mais na média dela. 80. Com 40 ele sai, quer resolver do jeito dele, mata um, agora sou eu o líder. Os caras falam, quem é que colocou você como líder? Vai querer matar a gente, resolver na mão, como você fez com o egípcio? O que ele faz? Vaza. Fica mais 40 anos. Depois ele volta com 80. Mas fala sério, hein? Com 120 anos ele escreve o Salmo 90. Vê lá. Então assim, são coisas lindas demais. Então, idade não é o problema para Deus, certo? Bom, e ele tinha 25 anos de idade e reinou 29 anos. Lembre-se, hein? E reinou em Jerusalém. E aí era o nome da sua mãe, Abi, filha de Zaconias. Bom, olha o mais importante. Você quer reinar? O que você tem que fazer? E fez o que era reto aos olhos do? Conforme tudo o que fizera Davi, seu pai. Ele tirou... Bom, você quer adorar a Deus? Então começa a fazer uma limpa no que desvia a atenção de Deus. Olha lá, ele sabia, quebrou as estátuas, né? Deitou debaixo dos bosques e fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera. Quem lembra desse episódio está em Números. Que o povo estava murmurando, enchendo a paciência de Deus. Aí Deus quer saber, meu Deus mudou a serpente. Aí murmurou, levava uma picada. Morria. E aí Moisés, o que eu faço? Eu falei, não sei. Vou falar com Deus. Porque a gente quer ter resposta para tudo, né? Aí Deus falou, Moisés, levanta aí uma estátua. Ó, não é contradição, hein? Porque Deus fala para não fazer imagens para adorar. Mas tem um significado isso, profético depois. Jesus vai falar. Bom, e aí levanta uma imagem da serpente e todo aquele que era picado, se olhasse para a serpente, acreditar que Deus ia curar, era curado. Bom, e a serpente eles guardaram por garantia. Está lá, guardaram. Está vivendo no passado. Que Moisés fizera, porquanto até aquele dia os filhos de Israel queimavam incenso. Você acredita nisso? Já tinha o templo, tinha tudo, mas por garantia, né? Bom, enfim,
no Senhor Deus de Israel confiou, de maneira que depois dele não houve quem semelhante a ele todos os reis, nem entre ele, nem o que for antes dele. Bom, porque se chegou ao Senhor, não se apartou dele e guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Não é só seguir isso? Sim ou não? Pensa comigo. Não é só a gente fazer isso? Não é? Fala. Por que a gente não faz? Eu estou falando nós, hein? Estou aí, né? Se tu não faz. Porque você sempre diz, será que vai? Será que não vai? Senhor, e Deus está, olha, lê a palavra, olha o que eu fiz, eu sou o mesmo ontem, hoje, serei eternamente, eu não mudo, eu tenho meus princípios, fica comigo, vamos embora, lê a palavra, vem comigo. Está aí. Bom, assim foi o Senhor com ele, para onde quer que ele saía, se conduzia com prudência. Olha só, assim foi o Senhor com ele. Para onde quer que ele saía, se conduzia com? E ele quer saber? Ele se rebelou contra o rei da? Porque o rei da Síria bateu na porta dele lá. Ei, ele não serviu o rei da Síria. Começou bem, não começou? O rei da Síria manda um mensageiro. Se nós vimos até lá tem que ler, é que vem esses textos na mente, eu não gosto de ficar fazendo coisas paralelas, se você não leu, você fica um pouco perdido. Mas acho que você já leu Neemias, quando está reconstruindo um muro, os caras, desce do muro aí, eu falei assim, eu não vou descer daqui não, cara. Mas olha só, aí o rei manda lá, ei, segura aí, vamos pegar esse texto depois, que eu não vou pagar nada. Não vou te servir não. Bom, e ele feriu os filisteus até Gaza, como também os seus termos, desde a terra de Atalaias até a cidade fortificada. O que ele fez? Ele foi conquistando ao redor, foi limpando a área. Mas aqui no Bom Retiro, pega esses bairros aqui ao redor, vamos conquistamos o reino aqui. Estendemos o reino. Está lá. Continua. E sucedeu que no 4º ano do rei Ezequias, que era o 7º lá de Oséias, o rei de Israel, Samazar, rei da Síria, subiu contra Samaria e cercou, só para você entender. E aí ele desce. O rei Ezequias subiu a Senaqueribe. Olha lá. Então o rei Ezequias subiu a Senaqueribe, rei da Síria, contra todas as cidades fortificadas de Judá e as tomou. O rei Senaqueribe, rei da Síria, desceu e foi tomando as cidades. Até encostar onde? Em Jerusalém. A Síria, o rei de Judá, conquistou as terras vizinhas, mora. O rei da Síria veio, ponto, chegamos aqui. Então Ezequias, rei de Judá, enviou ao rei da Síria, a Laques, dizendo, eu pequei, retira-te de mim, tudo o que me impusesses, suportarei. Eu pequei, tá legal, eu vou, não precisa vir até a cidade não. Ele manda um aviso, não vem não precisa vir não, pensando nos habitantes, na cidade, não precisa vir. Tudo que você impuser, eu suportarei. Então o rei da Síria impôs a Ezequias, rei de Judá, 300 talentos de prata e 300 talentos de ouro. Tá legal, então fechou, não volta aí não. Beleza? Aí ele concordou. Assim, olha que mensagem profunda. O diabo fala assim, me entrega isso daqui, que eu não vou destruir a sua casa não vou invadir a sua praia. E ele foi lá, olha o que ele fez. Assim o rei deu, o rei Ezequias, toda a prata que se achou na casa de quem? E nos tesouros da casa do? Você vai entregar o que Deus te deu para o inimigo que está te ameaçando? Está lá, ele fez isso. Naquele tempo, cortou Ezequias o ouro das portas e das ombreiras que o rei de Judá as cobrias e deu ao rei da Síria. Tirou. A primeira coisa que você faz é retirar o que Deus te deu. O que é de Deus eu vou te dar lá. Contudo, já que você pagou, pagou, então ele é nosso. Contudo, enviou o rei da Síria a Tartã e a Rabi-Saris e a Rabi-Sequer de Laques com grande exército ao rei Ezequias a Jerusalém. Subiram e vieram a... Você não deu o braço? Ele quer tudo agora. Não fez aliança com o inimigo? Assinou a procuração. Ele vai invadir. Olha só, vamos embora. Que povo que é esse? Não é
é o mesmo povo de Nínive, as gerações depois. Aquela se converteu. E por que eu estou dizendo que essa não se converteu se Deus estava usando? Quero chegar lá. E Rabisquel diz isso. Ora, aí chega lá na porta, Jerusalém cercada, aquele muro da cidade lá, igual o filme mesmo. O cara está lá embaixo. Ora, diz Ezequias, assim diz o grande rei, o rei da Síria. Que confiança é esta que te estribas? Você está apoiado em que segurança? Que segurança é essa aí, o rei Ezequias? Lá de baixo, gritando com os caras. Dizes tu, porém, são palavras só de lábios. Aconselho e poder para a guerra? Em quem, pois, agora confias? Contra mim te rebelas? Olha lá, o rei desceu. Não era só pagar? Eis que agora tu confias naquele bordão de cana quebrada no Egito? Na qual, se alguém se encostar, entrar-lhe-á pela mão e a furará? Eu sei o que é isso. Assim é Faraó, rei do Egito, para com todos os que nele vai se apoiar lá, vai perder a mão. Por quê? Porque está dominado o Egito. Procura entender o que ele está falando. Se, porém, me dissesses, no Senhor, nosso Deus, confiamos, aí, para você entender o profeta Naum, é agora. Porque se Deus levantou Nínive, se há um povo que está adorando a Deus, e Deus usa aquele povo para conquistar, para impor ali a lei, a ordem, esse rei não falaria, esse mensageiro, esse líder não falaria isso, pela boca do rei da Síria. Ele fala assim, no Senhor nosso Deus confiamos, porventura não é este, aquele cujos altos e cujos altares Ezequias tirou, dizendo a Judá e a Jerusalém, perante este altar vos inclinarás em Jerusalém? Porque fala assim, o Ezequias não retirou tudo aquilo lá, pedindo para você só adorar a Deus? Ora, pois, dá agora reféns ao meu senhor, o rei da Síria, e dar-te-ei 2.000 cavalos, se você tiver cavaleiro para montá-lo. Como, pois, farias vir o rosto de um só capitão dos menores servos do meu senhor, quando tu confias no Egito? Por que ele está falando isso? Porque o irmão dele, entre aspas, né, Israel, estava fazendo aliança com o Egito. Então, na cabeça da Síria, eles também estavam. Então, eles vão lá, deixa eu para lá mostrar quem eu sou de verdade, para eles não fazerem aliança com o Egito, para dizer que o Egito já era. Ele fala assim, por causa dos carros, você confia no Egito, por causa dos carros e cavaleiros, eu te dou. E aí começa assim, agora, pois, subi eu, porventura, sem o seu senhor, contra este lugar para o destruir? O Senhor me disse, sobe contra esta terra e destrói. Olha o que ele está falando. Está zombando. Isso é blasfemar contra o Espírito Santo. Sabia que legal você entender isso? É você atribuir a Deus o que não é de Deus e não atribuir a Deus o que deveria ser atribuído. Nesse sentido. Aí ele fala assim, então, né, por alguns versículos, disse ele aqui, rogamos, ele começou a falar lá, a falar algumas coisas, e estava o povo do lado, tudo ouvindo. Aí o líder, em vez de deixa o povo ouvir mesmo, ele tentou usar uma estratégia. Ele fala assim, olha, fala aí em inglês, porque só a liderança que tem de inglês aqui, o povo não vai entender. Não tem tradutor. Rogamos que fales aos teus servos em siríaco, porque bem o entendemos, e não nos fales em judaico, aos ouvidos do povo que está em cima do muro. Quer dizer, eles estavam falando várias coisas, ameaçando, e o povo queria uma resposta dos líderes. Não, vamos lá, firme, vamos lá, vamos ficar com Deus, firme aqui, vamos buscar Deus. Não, eles estavam tremendo já. Aí o que eles vão fazer? Não, fale outra língua para o povo não entender que a gente está aqui vacilando. É isso mesmo. E assim, para falar essas palavras, e não antes aos homens que estão sentados em cima do muro, para que juntamente convosco comam. Ele fala assim, não, nós vamos continuar falando em judaico mesmo. Sabe para quê? Para falar essas palavras
e não antes aos homens, que estão sentados em cima do muro, para que juntamente convosco comam o seu excremento e bebam a sua... Não, é para eles ouvirem mesmo, para entender que nós vamos entrar aí, se vocês não se renderem, nós vamos matar todo mundo. É isso que ele está falando, amedrontando. Bom, e aí ele colocou em pé, esse líder, e clamou em alta voz em judaico e respondeu: ouvi a palavra do grande rei, o rei da Síria. Assim diz o rei: não vos engane, Ezequias, porque não nos poderá livrar da sua mão. Nem tampouco vos faça, Ezequias, confiar no Senhor, dizendo... Só aí, você está entendendo, que eles não servem ao Senhor. Não faça, Ezequias, aí, enganar vocês que o Senhor vai livrar. Não, não vai, mentira, não vai. Certamente não nos livrará do Senhor. Certamente nos livrará do Senhor. E essa cidade não será entregue na mão do rei da Síria. Quer dizer, aí o Ezequias faz o quê? Ele vai, manda o mensageiro, deixa eu ver aqui, ó. E ele manda o mensageiro, só que eles tinham um braço direito forte lá. Alguém já ouviu falar no profeta Isaías? Não dei ouvidos a Ezequias, porque assim diz o rei da Síria: contratai comigo por presentes, e sai a mim, e coma cada um da sua vide, da sua figueira, e beba cada um a água da sua cisterna. Ei, não dá ouvido a Jesus, não. Isso aí é coisa de igreja, religião. Bem, se entrega a mim. Olha, fala. Não é isso que a gente escuta? A gente tem que fazer essas ligações. Vem comigo, vai. Se dê de presente para mim, que eu vou te dar tudo o que você precisa. Você acha que as pessoas não recebiam essas propostas? Até que eu venha e vos leve para uma terra, como a vossa terra de trigo, de mosto, terra tudo que você planta dá, terra de oliveiras, de azeite, de mel, e assim vivereis, e não? Não dê ouvido a Ezequias, não, porque vos incita dizendo: o Senhor nos livrará. Porventura os deuses das nações puderam livrar, cada um a sua terra das mãos do rei da Síria. E aí? Vamos ou não vamos? Qual deles, dentre todos os deuses das terras, que livraram a sua terra da minha mão, para que o Senhor livrasse a Jerusalém da minha mão? Tá, você vai acreditar no seu Deus? Ó, os outros povos todos confiaram no Deus. E vocês vão confiar? Você tem certeza? O cara está falando isso. Essa geração, depois lá de Jonas. Não é aquela geração. São os filhos dos filhos que não tiveram uma experiência com Deus. Não eram convertidos. Eles eram arrogantes. Eles achavam que o rei da Síria era o tipo de um Deus. Porém, calou-se o povo. Porque se o líder não se manifestar, o povo se cala. E não respondeu uma só palavra, porque mandado do rei havia dizendo: não lhes responderei. O rei falou: não fala nada, só escuta. Bom, para a gente acelerar, tá bom? Para você entender. Bom, e aí, os servos do rei foram até Isaías e falaram: Isaías, né? E Isaías lhe disse: assim direis ao vosso senhor, o rei Ezequias: assim diz o Senhor, não temas as palavras que ouvistes, com as quais os servos do rei da Síria blasfemaram. Não temas. Bom, aí o pessoal vai lá e volta a Ezequias. Ezequias recebendo essas palavras, recebendo, pois, Ezequias as cartas das mãos dos mensageiros, e levando-as, subiu à casa do Senhor, que é isso que tem que fazer mesmo. E Ezequias a estendeu perante o Senhor, e orou Ezequias perante o Senhor e disse. E aí abriu o coração dele. E lá no versículo 16 ele fala assim: inclina, Senhor, o teu ouvido e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e olha. E ouve as palavras de Senaqueribe, o rei da Síria, que enviou a este para afrontar o Deus. E aí Deus responde. Aí pulei no finalzinho. Portanto, assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: não entrará nessa cidade. Amados, se nós colocarmos a nossa vida no altar, não abrir mão dos princípios de Deus na nossa
condução, nós representarmos Deus onde nós estivermos, o inimigo não entra, não derruba. Não é a mesma coisa hoje, é a mesma coisa. Não entrará nessa cidade, nem entrará nessa cidade, nem lançará nela flecha alguma, tampouco virá perante ele com escudo, nem levantará contra ela trincheira alguma. Sucedeu, pois, que naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000 homens. E levantando-se pela manhã cedo, eis que todos eram cadáveres. E quem sobrou, foge lá, Senaqueribe, vamos embora. Então Senaqueribe, o rei da Síria, partiu. Porque ele mesmo fazia o quê? Ele ficava ali atrás e mandava os caras lá na frente. Vai lá, isso, fala lá. Não é isso? Vai na frente lá. Então a flecha você que leva. Aí ele voltou, o rei da Síria volta e partiu e voltou e ficou em Nínive. Voltou para a cidade. E sucedeu que, estando ele prostrado na casa do seu Deus, Isrode, seu Deus, Adrameleque e Cerezer, seus filhos, o mataram. E esses dois que mataram, fugiram. Aí um outro assumiu. Só para você entender. Quer dizer, o nosso Deus, esse é o contexto. Entendendo agora quem eram esses ninivitas aí? Quem era Nínive? Tudo bem, Miri? Mas foi legal te perguntar antes também, que legal. Por quê? Está aqui, é outra geração. Se nós não cuidarmos das próximas gerações, o que vai acontecer? A mesma coisa. Vai lá adorar outro Deus. Bom, entendendo isto, que Deus realmente usou, e Deus profetizou, dizendo que ia usar a Síria para varrer Israel. Para dar uma lição para o filho. Por que lição? Porque não era filho. Deus gostaria que você fosse filho, mas você não quer ser. O que eu posso fazer então? Porque se você não é filho de Deus, você é filho de quem? Entendeu o que eu estou falando? Aí, o outro pai lá, que você acha que quer seguir, então vem para cá, vem filhão, vem comigo. Se dê de presente para mim que eu vou te dar tudo. Você, ó, fica de boa. Você vai viver, comer do bem e do melhor. Não precisa ir atrás de Deus. Né? E aí, irmão, hoje lá sobre estudo sobre o inferno, achei legal. O irmão mandou para mim um vídeo do pastor Rodrigo lá, né? É interessante, porque lá no final é o fim mesmo. É mais ou menos isso. Só que tem que explicar depois para a igreja. É interessante. Aí, o que acontece? Aquele povo se tornou arrogante, se achando Deus. Quem lembra de Nabucodonosor? Que ele invade lá, tem um momento e fala, não, eu sou Deus. O que aconteceu com ele? Teve um capítulo que ele virou lobisomem. Lembra disso, não? Não leio, vamos estudar depois também. No profeta Daniel. Você entender que a próxima potência comete o mesmo erro. O rei. Bom, e aí volta o profeta Naum. Então o profeta Naum está dizendo o seguinte, que a Síria passou o rei Ezequias, ele morre, vem mais um rei, e aí aquele povo está preocupado com o poderio da Síria voltar. E aí Naum fala, não se preocupe. Por quê? No capítulo 2 ele vai falar o seguinte, olha, o destruidor subiu contra ti, viu, Nínive? Guarda a tua fortaleza. Vigia o caminho. Fortalece os lombos. Reforça muito o seu poder. Pode fazer isso. Porque o Senhor restaura a excelência de Jacó como a excelência de Israel. Deus restaurará a nação de Israel e a nação de Judá. E o incrível, que as pessoas não estão entendendo ainda, é que Judá ainda estava ali. Tinha um rei bom ali ainda. Mas como assim restaurará? Porque eles pecaram tanto, erraram tanto, tinha muita gente fora, adorando outros deuses, que Deus não estava mais aguentando ali. Aí a nação também seria destruída pelo próximo império, que ia destruir a Síria. A Síria achou que era uma potência, olha o que ele fez. Porque os saqueadores os despojaram e destruíram os seus alimentos. Olha só. É decretado, versículo 7, capítulo 2, eu pulei alguns versículos. É decretado, ela será levada cativa. A Síria, que tanto o povo de Judá, Israel já tinha ido embora.
E Judá fica aproximadamente mais 200 anos ainda. Olha que loucura. O povo de Israel, as 10 tribos, foi embora. E aí no rei da Síria, ainda fica mais uns 200 anos ainda, quase 200 anos ali, Deus tentando consertar, através de profetas, reis, mas o povo se debanda. O povo erra de novo. Você não consegue pelas suas próprias forças. Viu? Nós não conseguimos. Eu vou melhorar meu casamento. Pelas suas próprias forças você não consegue. Eu vou fazer isso. Sozinho você não consegue. Não adianta. E aí ele fala assim, é decretado. Ela será levada cativa, conduzida para cima, e as suas servas acompanharão, gemendo como pombas, batendo em seus peitos. Aí, saquearei a prata, saqueai a prata, saqueai o ouro, porque não tem fim as provisões. Riquezas há de todo o gênero de bens desejáveis. Quer dizer, não, quanto mais você tem, mais você quer, mas não adianta, você vai perder tudo. Versículo 11. Onde está agora o covil dos leões? Essa é uma ilustração bem legal de falar. Porque imagine lá os leões, né? Ele tem os seus, como é que fala? Seu território, né? Imagine o covil de leões. Ele vai falar o seguinte, olha, vocês estão aí sossegados, né? Olha, aprenda com os leões. E as pastagens dos leãozinhos, onde passeava o leão velho e o filhote do leão, sem haver ninguém que os espantasse. Quer dizer, eles estão ali. O que vai acontecer? Ele fala assim, o leão arrebatava o que bastava para os seus filhos e estrangulava a presa para as suas leoas e enchia de presas as suas cavernas e os seus covis de rapina. O seguinte, o leão, quando ele vai, mata, caça. Vamos embora. E cada dia ele vai isso, né? Vai lá, estrangula para a leoa. Já viu esses filmes, esses documentários? Assista, é muito legal. E aí acontece, e aí fica os ossos lá, aí vem quem? Vem as rapas de rapina, comer tudo aquilo lá. Então, baseado nisso, né, o que vai acontecer? Eis que estou contra ti, diz o Senhor dos Exércitos, e queimarei na fumaça os teus carros, e a espada devorará os teus leõezinhos, né? Os caras que iam lá, matavam, né, aquele exército, vai lá e mata, judia, mata, está aqui, ó. Vou devorar os seus leõezinhos, né, e arrancarei da terra a tua presa, e não se ouvirá mais a voz dos teus mensageiros. Quero ver você mandar eles lá de novo aqui em frente. Não vai mandar mais. Deus guardou aquilo. Por isso que eu quis ler para vocês aquela cena deles ameaçando. Não, esse Deus aí. Aqui, ó. Então, por isso que eu quis ler com vocês, para entender o que não está falando. Bom, e aí, no capítulo 3, rapidinho, são só alguns versículos, só para fechar. Ai da cidade ensanguentada. Ela está toda cheia de mentiras, de rapina, não se aparta dela o roubo. Imagina os ladrões vão lá, roubam o banco e tem que dividir. Se um puder, um esconde do outro. É ladrão roubando de ladrão. Por causa da multidão dos pecados, da meretriz muito graciosa, da mestra das feitiçarias, que vendeu as nações com as suas fornicações e as famílias pelas suas feitiçarias. Quer dizer, ele foi lá, misturou todos os povos, não se preocupava em adorar a Deus. Está lá, só queria dinheiro, vinho, bebida. Eis que estou contra ti, diz o Senhor dos Exércitos, e levantarei a tua saia sobre a tua face, e as nações mostrarei a tua nudez, e os reinos a tua vergonha. Você não é o bom? Você vai cair agora aí, vai passar vergonha. Os teus pastores dormirão, ó rei da Síria, os teus ilustres repousarão, o teu povo se espalhará pelos montes, sem que haja quem o ajunte. Não há cura para a sua ferida, a tua chaga é dolorosa. Todos os que ouvirem a tua fama, baterão as palmas sobre ti, porque sobre quem não passou continuamente a tua malícia. Esse foi o profeta, não. Então, para você entender a mensagem do profeta, você tem que voltar no contexto para você entender o que ele está falando. Mas ele não salvou o povo? Ele não salvou você? Você vai vacilar? Eu pego isso como exemplo. É o que ele está falando. Eu salvei um povo que não sabia. Ele vai terminar o livro de Jonas assim, lembra?
que não sabia diferenciar a mão direita da esquerda, né? O povo se converteu, mas eu fico triste porque aconteceu isso com o rei Ezequias. A gente bate palma para ele, né? Com o rei Ezequias. Mas antes de morrer, ele estava lá empolgado que ele foi curado. Lembra disso? Que ele estava curado, ia morrer, Isaías vai lá. Mas sabe o que ele faz? Ele estava lá e essa cura dele chegou longe. E muitos reis vinham lá, parabéns, Deus te curou, tal. E aí, sabe quem vem? Os mensageiros da Babilônia. Está lá no livro. Aí que ele faz? Não, vem cá, aqui. Ele não fala, ele não dá graças a Deus. Ele não foi Deus. Sabe o que ele fala? Não, eu sou bom mesmo. Vem cá, ok, tudo isso aqui é meu. Gostou tudo. Aí o Isaías fala, Isaías, vem cá. O que você fez, cara? Não, eu mostrei ali para os visitantes, igual a gente gosta de fazer, né? Mostrar quarto, sala, cozinha, banheiro. A gente é tonto assim às vezes. Né? E aí, vem cá, mostrei tudo. Porque fizesse isto. Esse povo, Babilônia vai vir aqui e vai destruir tudo, profetizou. Mas não no seu reino. Se não é no meu reino, tá bom. Boa essa palavra. Viu? Porque se a gente não cuidar, né, das próximas gerações, eles que se lasquem. É esse legado que você vai deixar? Então, mesmo que a geração não queira te ouvir, você tem que ir pregar. Como Deus falou para o profeta Ezequiel. Vai e pregue. É um povo de duro coração, duro a servir, mas olha, se você pregar e eles ouvirem, eu não vou cobrar de você. É deles. Mas se eu falar, vá lá e pregue, e você não pregar, aí a gente vai conversar. Então, na próxima semana, nós vamos estudar um outro profeta, chamado Habacuque. Também são 3 capítulos, a gente vai ver a mensagem, vamos ver o contexto histórico, para trazer mais edificação para nós, tá bom? Obrigado, pessoal.